Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 15. Você sabia que o diabo continua a cegar o entendimento das pessoas? Sabe qual é o objetivo? Não resplandecer a luz do Evangelho de Cristo, não resplandecer a verdade de Jesus, para que as pessoas continuem presas, algemadas à mentira. Muitos estão sendo manipulados pelos sofismas. O que é um sofisma? Sofisma é uma mentira com aparência de verdade. Parece que é, mas não é. São levados por qualquer vento de doutrina. Essas pessoas manipuladas correm atrás de todo tipo de profecia. E os líderes? O que dizer deles? Em busca da fama, do status, do dinheiro, estão fazendo do Evangelho todo tipo de comércio. Todo tipo de comércio. São chamados vendilhões das bênçãos de Deus. Estão banalizando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Portanto, a situação atual é de aprendizado. Nós devemos aprender a palavra de Deus para nos libertar da mentira, do engano. É necessário estudar a palavra de Deus a fim de não sermos enganados pelos falsos profetas. É por isso que nós estamos aqui, para te ensinar a palavra de Deus. Assim como Jesus ensinava a palavra de Deus, assim também devemos nós ensinar a palavra de Deus. Amém? Que a paz e a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja na tua vida. Deus seja louvado para todos sempre. Ele seja louvado. Nós vamos iniciar esse estudo, mas antes, porém, vamos fazer uma pequena oração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Senhor da glória. Meu Pai, que através desse estudo bíblico, as mentes sejam transformadas, que toda cegueira espiritual caia por terra, que os olhos de cada um sejam iluminados pelo Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto bíblico para darmos início a esse estudo bíblico. Gálatas capítulo 5, versículos 19 ao 21. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós vimos no texto que acabamos de ler várias obras da carne, obras do nosso eu. Mas vamos destacar uma, chamada heresia. Vamos estudar hoje o que é heresia e destacar 4 pontos. Ser pobre é sinal de maldição? O cristão, ele pode ficar doente? Vamos falar também sobre campanhas e sobre quebra de maldição. Tudo isso nesse estudo bíblico, tá bom? Então, vamos conceituar heresia. O que é heresia? Heresia é uma doutrina antibíblica, ou seja, um ensinamento fora da palavra de Deus. Isso é heresia. Então, infelizmente, hoje, o que mais se tem no meio cristão são heresias. São líderes que ensinam
um outro evangelho que não é o de Jesus. Amém? Vamos então à primeira heresia, destacar a primeira heresia, que é a pobreza material. Ser pobre materialmente, de dinheiro, financeiramente, será que isso é uma maldição? Porque a teologia da prosperidade, ou seja, a teologia da ostentação, diz que se você for pobre financeiramente, isso é um sinal de maldição na tua vida. Eles ensinam isso dizendo que está na Bíblia. Mas será que está na Bíblia mesmo? Será que isso está na doutrina bíblica? Vamos então à resposta bíblica em Provérbios, no capítulo 22, versículo 2. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor os fez. Então, diz o texto bíblico que Deus criou o rico e Deus também criou o pobre. Então, presta atenção. Se a riqueza fosse um direito somente do cristão, Deus não permitiria que aquele que não é cristão, aquele que não segue a Jesus, Deus não permitiria que essas pessoas fossem ricas financeiramente. Mas não é isso o texto bíblico. Diz que Deus criou o rico e Deus criou o pobre financeiramente. Mas vamos a outro texto. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Vamos dar mais uma resposta bíblica. Pois nunca deixará de haver pobre na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Com isso, o texto bíblico diz que não vai acabar o pobre no meio da terra. Ele está dizendo que vai haver sempre o pobre financeiramente, vai haver sempre o rico, não vai acabar o pobre no meio da terra, seja ele cristão ou não cristão, nós vamos ter pobres financeiramente. E isto não é um sinal de maldição. Mas vamos mais um texto bíblico, Tiago, capítulo 2, versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mais um texto bíblico para colaborar, para dar resposta a esta pergunta. Será que ser pobre é sinal de maldição? Não, não é. Deus escolheu os pobres desta terra para serem ricos na fé. Para serem ricos na fé. O próprio Jesus, enquanto esteve aqui nesse mundo, ele não era rico financeiramente. Vamos ao texto bíblico? Lucas 9, versículo 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitos pregadores do Evangelho dizem que Jesus ele era rico financeiramente, que Jesus tinha casa na praia, que se Jesus estivesse hoje aqui nesta terra, ele teria Ferraris, aviões. Mas será isso verdade? Eles dizem que quando Jesus montou naquele jumentinho, quando estava entrando em Jerusalém, em que ele foi saudado ali, diz que era o único transporte da época. Dizem que aquele jumento era o único transporte daquela época, é o transporte mais valioso que tinha. Mas será que não tinha cavalos? Será que não tinha carruagens? Há de se pensar. Então, cuidado com o falso evangelho que pregam por aí. Cuidado com essas doutrinas erradas, com essas doutrinas de homens. Não que o Senhor queira que todos sejam pobres, os cristãos sejam pobres financeiramente. Não é isto que eu estou dizendo. Mas dizer que ser pobre financeiramente é sinal de maldição é ir contra o evangelho. Isso é uma heresia, é um ensinamento antibíblico.
Agora vamos a outro tópico. O cristão, ele pode adoecer? Aquele que segue a Jesus Cristo, aquele que é filho de Deus, ele pode adoecer, ficar enfermo? Para os mestres da fé, aqueles que defendem a teologia da prosperidade, dizem que o cristão nunca fica doente. E se ficar doente, tem duas situações, eles dizem: ou está em pecado, ou então falta a fé. Mas será que isso é verdade? Isso é verdade mesmo? Vamos na Bíblia? Vamos na palavra de Deus? Vamos lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. E lá nós temos a primeira resposta a essa situação. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu, grande profeta de Deus, ele morreu de uma enfermidade. E agora, o que dizer? Vamos tirar então esse texto bíblico, vamos tirar da Bíblia, vamos rasgar a Bíblia nesse ponto, para dizer que o cristão não pode adoecer? Cuidado com esses ensinamentos. Vamos a mais um texto bíblico. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Então o texto bíblico está dizendo que o homem é comparado, a carne do homem, o corpo, é comparado a uma erva. E quando a erva seca, cai a flor. O que ele está dizendo com isso? É que, em razão do desgaste do corpo, nós podemos vir a sofrer de enfermidades. Então está respondido. De que o cristão pode adoecer? Sim, ele pode adoecer. Nem toda enfermidade é fruto de pecado. Mas todo pecado, ele gera enfermidade, seja na alma ou seja no corpo. Tá bom? Vamos agora a mais um tópico, a mais um ponto desse estudo chamado heresia. Mais um ponto. Vamos agora às campanhas. Campanhas tão temidas, faladas campanhas. Sabe quando começou essa história de campanha? Começou em 1980, no estado de São Paulo, com uma grande igreja hoje. Não vou dizer aqui o nome desta igreja, mas começou lá essa história de campanhas, porque a cristandade não conhecia essa doutrina de campanha, não conhecia esse falso ensinamento da palavra de Deus. Hoje se faz campanha para tudo. É a rosa ungida, é o sal ungido, é o óleo ungido, é a aliança ungida, é o azeite, a campanha do azeite do Monte das Oliveiras, é a campanha das portas abertas, é a campanha do túnel do amor, é a campanha das fitinhas no pulso, é a campanha do tapete ungido, do travesseiro ungido para você dormir bem. É a campanha de todo jeito. Culto da vitória, culto do propósito. Campanha de todos os jeitos, de todo tipo. Mas será que o Senhor Jesus se agrada disso? Será que isto está na palavra de Deus? E o que dizer da campanha do celular das boas notícias? Traga seu celular, que na campanha são 7 sextas-feiras da campanha do celular das boas notícias, em que o celular é ungido durante 7 sextas-feiras, para que quando a pessoa atender o celular, só receber boas notícias. Será que isto é verdade? Meu Deus! Quanta heresia! E o povo de Deus sendo enganado.
Mas vamos a um texto bíblico. Vamos a um texto bíblico. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo sobre os cuidados da vida. Jesus está falando, olha, não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, vestir, vão ter. Não andeis ansiosos com essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu participo de uma campanha, eu não estou buscando Deus em primeiro lugar, mas eu estou buscando o quê? As coisas que Deus pode me acrescentar se eu buscá-lo em primeiro lugar. Então, eu estou invertendo o versículo bíblico, eu estou invertendo a palavra de Deus. E aí, se eu busco as campanhas em primeiro lugar e não Deus, eu estou cometendo uma obra da carne chamada idolatria. Idolatria. Vamos ao texto bíblico? Versículo 19. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia. 20. Idolatria. Idolatria. Feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você tem participado de campanha? Cuidado, porque você pode estar cometendo uma obra da carne chamada idolatria, conforme diz o apóstolo Paulo no texto que acabamos de ler. E no final do versículo 21, ele diz, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você tem cometido esse pecado? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele morreu na cruz. Não foi para você adquirir as riquezas dessa terra, e sim para você adquirir as riquezas do céu. Jesus derramou o seu sangue na cruz. Não foi para você ser rico financeiramente nesta terra. Se você quer ser rico, estude, trabalhe, se esforce e peça a bênção do Senhor. Mas Jesus morreu naquela cruz, foi para te dar salvação, para que a tua alma vá morar no céu. Jesus nos deu uma chance, conforme diz Hebreus capítulo 9, versículo 27, que depois da morte segue-se o juízo, ou seja, ou é céu ou é inferno. A minha preocupação como expositor da palavra de Deus, aquele que prega, que ensina a palavra, é com a tua alma. É com a tua alma. Aonde você vai morar? No céu ou no inferno? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma? Disse Jesus. Amém? Vamos agora a mais um ponto do nosso estudo. Vamos falar agora da maldição hereditária ou da quebra de maldição. Vamos falar desta heresia, desse falso ensinamento. Muitos são os pregadores de hoje que utilizam esse termo, e o texto mais utilizado por eles, sabe qual é? Êxodo capítulo 20, no versículo 5, a parte B. Vamos lá? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Os defensores da maldição hereditária dizem que os vícios, as doenças, a pobreza são de origem hereditária. E por isso, para se libertar dessas maldições, é necessário fazer uma campanha
campanha de 7 quartas-feiras ou 7 sextas-feiras para quebrar essa maldição. Mas será que isso é verdade? Vamos então à resposta bíblica, utilizando Êxodo capítulo 20, do versículo 3º ao versículo 5º. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Aqui Deus está falando, tratando sobre a idolatria. Diante disso, nós não podemos de forma alguma utilizar esse texto para outros fins. É necessário ver todo o contexto bíblico, como nós fizemos agora. Porque um texto fora de contexto é pretexto para heresia, para um ensinamento fora da palavra de Deus. Vamos fazer uma observação nesse versículo. Note que o versículo 5, quando fala daqueles que me odeiam, está indicando que a visitação do mal é somente para aqueles que odeiam a Deus. Quando que eles odeiam a Deus? Quando eles praticam a idolatria. Eles odeiam a Deus. Então a visitação é passada de geração em geração. Era como odiar o Senhor. É aí que está se enquadrando. Então, essa passagem de geração em geração é em relação ao pecado da idolatria. Então, quando você participa de uma campanha, você está cometendo idolatria. Então, indiretamente, você está odiando o Senhor também. Note o versículo 6. Vamos lá no versículo 6. O que está dizendo? E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Está dizendo que Deus é um Deus misericordioso e que Ele faz misericórdia a milhares dos que o amam, daqueles que amam a Deus e que guardam os seus mandamentos. Mas vamos a mais um texto para nós encerrarmos esse assunto. Vamos a mais um texto. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então existe maldição de pai para filho? Não, não existe. Ah, mas eu conheço pessoas que o pai era beberrão e hoje o filho está na mesma situação, também é beberrão. Sim, mas sabe o que é? As más influências corrompem as pessoas. O pai é espelho para o filho. O filho viu um exemplo no pai. Ah, tá, mas e por que depois que uma pessoa viveu a vida toda ingerindo bebida alcoólica, e ele entregou sua vida a Jesus, hoje ele é cristão, e hoje está sofrendo de cirrose hepática? Ué, consequência do seu passado, mas todos os seus pecados, a sua maldição do pecado, foi levado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora, esta pessoa, ela é uma nova criatura, conforme diz 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, essa questão de dizerem que a maldição de pai para filho existe, o texto bíblico lá em Êxodo não está falando sobre isso. Não fala sobre isso. Tá bom? Então, a maldição, quando você se arrepende dos seus pecados, você entrega a sua vida a Jesus,
a maldição que veio lá de Adão, que foi o pecado, quando ele desobedeceu a Deus, que atingiu toda a raça humana e veio a separação em relação a Deus, a separação da humanidade. Mas por Cristo Jesus, ele veio nos unir novamente a Deus. E quando você reconhece o sacrifício de Jesus, aquela maldição ficou lá na cruz do Calvário. E hoje você se torna uma nova criatura. Amém? Agora, uma pergunta: por que as heresias se espalham facilmente? Por que isso? Motivo número 1, a falta de ensino das Escrituras. Hoje em dia, muitas denominações têm muito movimento, mas não tem ensino das Escrituras Sagradas. Tem muitas campanhas, mas não tem ensino verdadeiro das Escrituras Sagradas. Sabe o que diz Oséias 4:6? O meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento vem como? Através do ensino da palavra de Deus. Jesus ensinava a palavra de Deus na sinagoga, com os discípulos, aonde ele estava ensinando a palavra de Deus. João 8,32 diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como é que eu conheço a verdade? Aprendendo a palavra de Deus. Mateus 22:29, o Senhor Jesus nos diz: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E como é que eu conheço as Escrituras? Lendo, aprendendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus é a base para o crescimento espiritual, o crescimento sadio do cristão. E sabe qual é o outro motivo? Motivo número 2, porque as heresias se espalham facilmente. Vamos lá em Mateus capítulo 13, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, o outro motivo pelo qual as heresias se espalham facilmente é o quê? A ação do diabo. O diabo faz de tudo para que a palavra de Deus não penetre no coração das pessoas. Por isso ele vai trazer distração, pensamentos aleatórios, a falta de atenção e a falta de entendimento. Quando a pessoa não entende a palavra de Deus, ele arranca aquela semente que foi plantada. Mas olha o que acontece quando a pessoa entende a palavra de Deus. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Então, quando você tem o entendimento da palavra de Deus, você passa a dar fruto. Aquela palavra começa a transformar a sua vida. É por isso que o diabo lança as distrações, os pensamentos aleatórios, a falta de atenção, quando, por exemplo, um estudo bíblico igual a esse. Mas cuidado, preste atenção. Quando você estiver estudando a palavra de Deus ou participando de um estudo como esse, preste atenção para que o diabo não roube esta palavra do seu coração. Amém? Vamos agora ao último texto bíblico, para nós concluirmos esta mensagem. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1, 2 e também o 3º. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos
repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a condenação, e a sua perdição não dormita. Esse texto bíblico é atualíssimo. Atualíssimo. Hoje, muitos estão negando a fé. Estão ensinando por aí, heresias. Isto é, dizendo que o inferno não existe, dizendo que não vai existir o juízo de Deus, dizendo que não vai haver condenação, que isso é conversa. Estão introduzindo no meio cristão heresias destruidoras. Sabe o que é isso? Muitos que andaram com Jesus, agora estão andando com falsos profetas. Muitos que seguiam a Jesus, agora estão seguindo falsos profetas. E muitos estão negociando o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação, e ganhando muito dinheiro. Portanto, cuidado. Cuidado com a tua alma. Você só tem uma chance. Amém? Quero aqui dizer que a família Vinde Vida hoje está um pouco triste pela perda do seu líder, pastor José Cauí Filho, um homem de Deus, homem que ensinava a verdade do Evangelho. É um homem daqueles que só aparecem na terra de 100 em 100 anos. Então, quero dizer que a família Vinde Vida está, ao mesmo tempo, alegre, porque o homem de Deus, pastor Cauí, está no seio de Abraão, está com o Senhor Jesus. Mas nós estamos sentindo a sua falta aqui no nosso meio. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor Jesus esteja contigo. Muito obrigado a todos. Amém.